Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Queridos irmãos e irmãs, hoje queremos refletir sobre a teologia de Fátima. Sim, nós sabemos que há 103 anos, neste dia 13 de maio, Nossa Senhora apareceu a 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Não queremos hoje apresentar todos os detalhes da história, todos os textos das aparições, segundo foram mais tarde transcritas, especialmente por Lúcia. Mas nós queremos hoje adentrar um pouco mais na beleza destas aparições e queremos colher elementos teológicos que são muito importantes para a nossa vida espiritual. Então, vamos, antes de mais nada, invocar o auxílio divino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina nossa inteligência para que possamos mergulhar na verdade da revelação, na verdade daquilo que o Senhor quer nos dizer. Ilumina a nossa inteligência e enche de amor o nosso coração, para que possamos aderir a tudo aquilo que o Senhor nos dirá, para que possamos viver, encarnar o que o Senhor quer nos dizer. Nós te pedimos esta graça pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois, queridos irmãos e irmãs, nós gostaríamos de começar esta nossa reflexão hoje falando um pouquinho de como um teólogo chamado Stefano de Fiores, um italiano já falecido, que dedicou toda a sua vida à Mariologia, e que escreveu muitos livros, dicionários, artigos de Mariologia, como ele diferenciava as aparições de Fátima das demais aparições. Ele destaca alguns pontos que distinguem as aparições de Fátima de todas as demais. Ele fala de modo especial da de Lourdes. Mas se nós pensarmos bem, qual é realmente a grande mensagem teológica de Lourdes? Lourdes confirma um dogma que já tinha sido proclamado 4 anos antes. Essa confirmação acaba sendo o caminho para que o pároco do lugarejo onde Bernadette morava pudesse acreditar na menina. Mas ela ensina a rezar o terço, existe aquele milagre das águas, que até hoje encantam, né, todos aqueles que vão até o Santuário de Lourdes. Mas qual é assim a grande mensagem teológica de Lourdes, né? Poderíamos talvez citar esses grandes milagres que acontecem num tempo em que a influência do iluminismo era muito forte, no início da segunda metade do século XIX, aonde muitos, crendo na onipotência da razão, se deixavam levar pelo racionalismo
e colocavam, vamos assim dizer, à margem das suas vidas todo e qualquer tipo de manifestação sobrenatural da fé. Né? Os milagres eram muitas vezes vistos como mitos, como fazendo parte de tempos obscuros da vida humana. Agora, com a luz da razão, não precisamos mais apelar para os milagres para viver uma vida completa, uma vida plena, e até mesmo do ponto de vista religioso, para ter uma vida ética, religiosamente falando. Mas vejam bem, não tem um grande conteúdo teológico as aparições de Lourdes. E ao dizer isso, eu não estou querendo diminuir em nada o grande episódio profético de Nossa Senhora que aparece em Lourdes. Sou devoto de Nossa Senhora de Lourdes e acredito que muitos daqueles que me escutam também são. E cada visita de Nossa Senhora, por meio de uma aparição a um povo, a um país, a uma região X ou Y, é um presente de Deus, no fundo, para toda a humanidade. Né? É uma aparição reconhecida, legítima, frutuosa, que até hoje muitos milagres derivam dessa experiência de fé. Mas, do ponto de vista teológico, não tem, digamos assim, uma originalidade tão grande, né? O que a gente já encontra nas aparições de Fátima. Aqui é o Stefano De Fiores falando, né? Ele vai dizer que na grande maioria das aparições, Nossa Senhora pede que se pratiquem certos atos de piedade, de oração, pede que haja conversão. Mas nas aparições de Fátima, nós podemos encontrar uma autêntica espiritualidade que pode ser condensada nessa devoção ao Imaculado Coração de Maria. Um segundo ponto é que Fátima, ela tem uma aparição que tem uma perspectiva histórica e política muito forte. Vamos já falar disso. O contexto das aparições: Primeira Guerra Mundial, 1917, contexto da Revolução Russa, comunismo que está se manifestando de uma forma clara através de uma revolução num país tão grande e importante como a Rússia. E isso vai depois crescer a nível internacional, a nível mundial. Então tem um papel, vamos dizer, muito importante do ponto de vista histórico-político, com essa menção à Rússia, com essa menção ao problema do comunismo na Rússia. O terceiro ponto que a gente poderia destacar existe uma preocupação pelo presente da Igreja e do mundo. Nas aparições de Fátima, são confiados aos pastorinhos 3 segredos, que falam justamente de que as coisas não estão bem. Relembra-se a existência do inferno e que as pessoas podem se perder e ir para o inferno. Mas Nossa Senhora aparece propondo um caminho de renovação espiritual, um caminho para a vivência do puro Evangelho. Um caminho que passa pela oração, pela penitência, um caminho que passa por alguns elementos que nós vamos mais adiante fazer memória. Um quarto ponto: muitas aparições elas acontecem,
A maioria das aparições elas acontecem num certo intervalo curto de tempo. Por exemplo, Lourdes são 18 aparições, mas ali num intervalo de alguns meses. Fátima, ela já tem algumas características particulares. Existem 3 aparições de anjos que preparam aquelas de Nossa Senhora. As 3 aparições, digamos assim, angélicas, acontecem em 1916. Em 17, existem 6 aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos, aos 3. E depois nós temos algumas aparições que vão acontecer apenas para a irmã Lúcia, que se torna mais tarde carmelita. Nós vamos falar dessas aparições que acontecem já alguns anos depois de 17 e que também vão ser reconhecidas como fazendo parte dessa totalidade da revelação particular de Fátima, né? Me refiro à aparição de Pontevedra e de Tui, tá certo? E finalmente existe um influxo universal dessa espiritualidade de Nossa Senhora de Fátima sobre papas, bispos e padres, leigos, religiosos. Quantas congregações, comunidades, quantos movimentos não giram em torno da mensagem de Fátima? Entendam? Então é um fenômeno muito importante também do ponto de vista eclesial. Influenciou muito. Pensemos numa figura, por exemplo, na figura do Papa João Paulo II. No seu atentado no dia 13 de maio de 1981. E um ano depois ele estava, no mesmo dia, em Fátima, agradecendo, porque ele crê, né? Naquele momento ele crê que Nossa Senhora é que desviou aquela bala que o mataria e o salvou. Por isso ele coloca, né, aquilo que sobrou, o fragmento daquela bala, ele coloca na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Então, queridos irmãos, é um tema fascinante. Stefano de Fiores nos oferece essa introdução em 5 pontos. Ele tenta diferenciar Fátima de todas as outras aparições da história. O influxo de Fátima, segundo ele, seria o maior sobre o magistério recente e sobre a vida vocacional da igreja atual. Então vamos aqui repassar alguns pontos elementares assim dessas aparições de Fátima. Eram muito novinhos os pastorinhos, né? Em 17, então Lúcia tem 10 anos, Francisco tem 9, Jacinta tem 7. As aparições começam em 16, com as aparições angélicas, que vão preparar as aparições marianas, e no local onde quem vai a Fátima pode visitar, faz parte do itinerário turístico, itinerário religioso turístico das visitas ao Santuário de Fátima, esse local das aparições angélicas, né? Em 17 acontecem as 6 aparições marianas, do dia 13 de maio ao dia 13 de outubro. E em 1925, vejam bem, já quase 8 anos depois, em Pontevedra, Nossa Senhora volta a aparecer a Lúcia. E ela então ali, ela acolhe a revelação mais aprofundada sobre os 5 primeiros sábados do mês. 4 anos depois, em Tui, ela acolhe um aprofundamento da revelação sobre a necessidade de se consagrar a Rússia a Nossa Senhora, ao Imaculado Coração de Maria. E essas, vamos dizer, essas aparições de Pontevedra e de Tui,
elas vão ser, em 1939, vão ser reconhecidas, enquanto as de 17 foram reconhecidas em 1930, as demais aparições de 25 e 29 vão ser reconhecidas em 1939. Vejam bem, logo depois do início da Segunda Guerra Mundial. Interessante porque boa parte da mensagem de Fátima é em vista de evitar a Segunda Guerra Mundial. E o reconhecimento dessas duas aparições só vai acontecer quando essa guerra, infelizmente, já está em ato. Contexto histórico, nós já dissemos, é extremamente importante. Estamos no final da Primeira Guerra Mundial. Nossa Senhora promete a paz. É um tempo da Revolução Russa. O comunismo se apresenta como uma força, digamos assim, capaz de subjugar grandes nações, extremamente nociva ao catolicismo, à fé cristã. E a Rússia faz parte da mensagem. É importante consagrá-la ao Imaculado Coração de Maria, para que o mal que acontece na Rússia, assim Nossa Senhora se refere ao comunismo, não se propague. E pensando em Portugal, qual é o contexto? O contexto é de um governo extremamente anti-eclesial, anticristão, um governo maçônico. E existe uma promessa feita a Portugal também, né? Que é aquela que a fé em Portugal ela não acabará, ela não se perderá, né? E Portugal, lembremos-nos, não vai ser atingido pela Segunda Guerra Mundial. A Espanha vai entrar também na famosa, num período muito difícil também, sob influência do fascismo, do nazismo, mas Portugal vai escapar dos males da Segunda Guerra Mundial. Bom, e a mensagem? Vamos aqui seguir um pouco o manual do professor Manfred Hauck de Introdução à Mariologia, que está sendo já, cuja tradução está sendo ultimada pela editora Eclésia. Esperamos, ao menos antes do início da pandemia, os planos eram que esta obra fosse publicada no meio do ano, junho, julho. Temos que, vamos dizer, confirmar essa informação. Mas em breve teremos essa obra em português também. Então, quando ele fala das aparições de Fátima, ele elenca 5 pontos. Ele diz: o primeiro ponto da mensagem de Fátima: Nossa Senhora pede que se reze o rosário diariamente. Mas entendam, não é só rezar o rosário como lá em Lourdes, ou como em outras aparições que fazem parte do passado, ou que até talvez estejam acontecendo ainda hoje. Não. Existe um escopo para essa oração do rosário. O rosário, evidentemente, é, como disseram, né, Pio XII, Paulo VI, o próprio Papa João Paulo II, é o compêndio das verdades cristãs, da fé cristã. Mas Nossa Senhora pede que se reze o rosário com um objetivo particular: a paz no mundo. Então, essa é a primeira mensagem: rezar pela paz, rezar o rosário pela paz. Segunda mensagem, que é muito atual, porque hoje parece que nós temos alergia a esse tipo de elemento da nossa vida espiritual. Fazer sacrifícios em expiação pelos pecados. Ou seja, reconhecer a gravidade dos meus pecados, que os meus pecados são muito graves, que os meus pecados ferem o coração de Deus, o coração de Jesus, ferem o coração de Maria também, como nós vamos ver, e os meus pecados, então,
são tão horríveis, são tão, vamos dizer, graves, que eu preciso oferecer uma espécie de reparação. Não é pelagianismo, não sou eu que vou me salvar sozinho, não. Mas isso me faz crescer, por um lado, na consciência da gravidade do meu pecado, que me preserva de um dos grandes males da atualidade. E um dos grandes males da atualidade é justamente, como disse o Papa Paulo VI, que parece que o homem perdeu a noção do pecado. Parece que o pecado não existe. Parece que o demônio não existe. Parece que o mal não existe. Então, meus queridos irmãos, por um lado, esse tipo de prática me mantém viva no meu coração a gravidade dos meus pecados. Mas, por outro lado, são práticas que ganham qualidade e se tornam cada vez mais perfeitas quando vividas com amor, por amor, no amor. Ou seja, nos propiciam essas práticas o crescimento na caridade. Nós fazemos por amor. Senhor, eu te amo, me perdoe por ter feito isso. Me perdoe por ter colocado esse espinho no teu coração. Me perdoe, ó Virgem Maria, por ter colocado esse espinho no teu imaculado coração. Então, quer dizer, entendamos, tem essa dimensão, que é a dimensão também de amor. Não só afetivo, mas efetivo. Né? Não fico só no sentimento, não devia ter feito isso. Não, mas eu ofereço na prática um sacrifício, um jejum, uma penitência, uma peregrinação, algo concreto para dizer assim, eu quero reparar o que eu fiz, eu quero me converter, eu quero te oferecer isso como um sinal do meu amor por ti. Porque tu és tudo para mim, tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Terceiro ponto, a veneração do Imaculado Coração de Maria. É verdade que o tema do Coração de Maria não era novo, mas a veneração do Imaculado Coração de Maria, nós podemos dizer, mesmo que não fosse, digamos assim, a primeira vez em que a gente ouve falar de algo como isso, né? Mas esse conjunto completo da expressão é original. Quer dizer, antes já se havia dito, né, falado, né, de um amor, de uma devoção ao coração de Maria, mas a veneração do Imaculado Coração de Maria, também existia a ideia de um coração imaculado de Maria, desde o dogma da Imaculada Conceição, 1854. Então fica cada vez mais usual esse termo. Mas essa ideia da veneração do Imaculado Coração de Maria, o conjunto dessa ideia, aí sim a gente pode dizer que existe uma certa originalidade aqui em Fátima. Né? Esse coração de Maria, que é interessante, né? Ele é ferido pelo pecado. Mas aí você diria, não, mas atenção, isso é um absurdo, porque é imaculado e não tem pecado. Sim, não tem os pecados dela, né? Ela não tem pecado nenhum, evidente. Então Maria não tem, isenta totalmente de qualquer tipo de pecado, ela não tem nenhuma mancha do pecado, nada do pecado. Esse é o dogma da Imaculada Conceição. Mas eis que em torno do coração imaculado de Maria existe uma coroa de espinhos que ferem esse coração, parecida a coroa, como se fosse aquela coroa de Jesus Cristo. Ou seja, e essa coroa é dado essa revelação aos videntes. Essa coroa são os nossos pecados. Ou seja, esse coração de Maria imaculado, que nós devemos venerar, ele está, digamos, coroado de espinhos. Ele sofre em união ao seu Filho Jesus. Ele sofre por causa dos nossos pecados, porque os pecados dos filhos afligem, ferem o coração da mãe. E ao mesmo tempo esse coração imaculado é um refúgio que nos leva a Deus,
é um lugar seguro. Se eu estiver nele, se eu estiver unido a ele, eu estou protegido pelo amor materno e Nossa Senhora me conduzirá até seu Filho, Jesus Cristo, e ao Pai Celeste. Quarto ponto. Existe um mistério, um segredo, dividido em 3 partes. Às vezes se fala de 3 segredos, mas talvez a melhor forma de dizer a coisa seria um mistério dividido em 3 partes, ou um segredo dividido em 3 partes. A primeira parte foi a visão do inferno, né? Esses segredos foram colocados por escrito somente em 1943, ou seja, depois daquele reconhecimento das aparições de Pontevedra e Tui, foi em 39. Em 43, Irmã Lúcia vai colocar por escrito o conteúdo desses segredos. Na primeira parte desse segredo, nós temos a visão do inferno. É interessante, né? Nossa Senhora faz questão de levar os pequeninos, veja, eu quero pequeninos, para mostrar o inferno. E nós, hoje, temos tanta dificuldade de falar do inferno. Muitos teólogos preferem até não acreditar no inferno, preferem até não falar do inferno, preferem considerar o inferno apenas como uma hipótese teológica. Nos afastamos muitas vezes dos próprios dados bíblicos, daquilo que o próprio Senhor diz, quando ele diz que muitos vão se perder porque não vão passar pela porta estreita, vão pelo caminho largo, pela porta larga, e haverá choro e ranger de dentes. Jesus fala da perdição eterna, mas hoje parece que existe uma espécie de moda teológica, né? Em nome de um discurso ligado à misericórdia, se esquece a possibilidade de que as pessoas podem ir para o inferno. Vamos dizer assim, um sinal disso são os nossos velórios. Todo mundo vai para o céu, né? Não tem nem purgatório levado em consideração, né? A gente reza ali só para consolar o povo, porque toda alma que morre vai para o céu direto, né? Então, para que a gente reza pelas almas? 7º dia, então, é só para reunir o povo, fazer uma reunião social? Não. A oração da igreja é justamente em vista das almas que estão no purgatório, que precisam de auxílio, né? Para chegar o mais rápido possível ao céu, né? Mas existe a possibilidade do inferno. Então, meus queridos, vejam que o inferno é apresentado como uma realidade. Num tempo em que já, na época do modernismo teológico, um tempo em que muitos já colocavam panos quentes em torno desse tema do inferno, que não parece muito conjugável esse tema com a modernidade, com um homem, né, que conhece o evolucionismo, que conhece a psicanálise, que conhece, né, o marxismo, que conhece digamos que conhece tudo que a ciência pode lhe oferecer. Então parece que o inferno já não tem mais lugar no nosso horizonte religioso. Que triste. Mas Nossa Senhora faz questão de mostrar para os meninos. E lá eles vão ver personagens de todos os tipos, inclusive clérigos. Então, os sofrimentos atrozes, eles ficam aflitos. Isso vai marcar a vida deles de um modo muito radical. Porque quando a gente falar um pouquinho mais adiante do espírito de penitência desses videntes, né, que cultivaram isso ao longo de toda a vida, é impressionante como essa penitência está ligada a essa visão. Eles viram o quão horrível é o inferno e eles se decidem então fazer qualquer tipo de penitência, a penitência que for necessária para salvar almas, para evitar que pessoas e que eles mesmos padeçam
né, no castigo do inferno. Então, a segunda parte, né, do segredo seria essa veneração ao coração imaculado de Maria. Então, fala-se do fim da guerra, que vai acontecer em breve. Maria profetiza que a guerra está acabando. Porém, se diz que vai haver, se o mundo não se converter, vai haver uma guerra pior. E todos entendem que se tratava aqui da Segunda Guerra Mundial. E se aconteceu porque o mundo não se converteu, né? Se as pessoas não se converterem, vai vir essa guerra pior ainda. Se fala da consagração da Rússia, esse Imaculado Coração, tema que vai ser aprofundado depois lá na aparição de Tui, em 29. E se fala da comunhão reparadora do primeiro sábado do mês. Ou seja, se fala que por 5 sábados as pessoas, né, esse tema vai ser aprofundado lá em Pontevedra, em 25, mais tarde. Mas aqui já tem o início desse tema. Ou seja, receber a Eucaristia, obviamente em estado de graça, tendo se confessado, e oferecer essa comunhão pelos pecados da humanidade, por aqueles que não creem, por aqueles que não esperam, por aqueles que não amam, por aqueles que não confiam em Deus, que é, vamos dizer, uma oração que os anjos ensinaram aos pastorinhos em 16. Certo? Faz parte daquelas aparições propedêuticas, angélicas, que prepararam os meninos para as aparições marianas. E se tudo for feito, se o mundo aderir a essa mensagem, rezar pela paz, fizer tudo como o Nossa Senhora está orientando, né, vai acontecer coisas maravilhosas. Não vai acontecer aquela guerra terrível, a Rússia vai se converter, né, o comunismo vai ser vencido e haverá paz. Foi isso que aconteceu? Quanto a... Vamos aqui ainda aprofundando esse ponto. Se fala também que se não se converterem, o que vai acontecer? Os erros da Rússia vão se difundir. Guerra e sofrimento vão, digamos, varrer a terra. Se fala de sofrimentos terríveis para a figura do Papa. Porém, existe aquela promessa final que faz parte da devoção à Nossa Senhora de Fátima, que às vezes é recordada um pouco destacada de tudo isso que nós estamos falando. Porém, existe aquela promessa de que no final o meu Imaculado Coração triunfará, né? Então, o desejo que há é que o Papa deve consagrar a Rússia ao coração de Maria. E aí também se promete que a fé de Portugal se preservará ao longo do tempo. Quanto à terceira parte do segredo, é uma parte que hoje nas redes sociais existe tanta discussão, disseram, não disseram. Existe, aqui a minha posição é esta. Sei que nem todos concordam com isso, mas eu sigo o magistério. Existe um documento publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé no ano 2000, tá certo? Sob a orientação do então prefeito da congregação, futuro Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, cardeal, e evidentemente com autorização do Papa João Paulo II. Então, esse texto foi publicado no dia 26 de junho de 2000. O texto na íntegra e uma explicação, tá certo? Explicando a linguagem, explicando as imagens, dando uma possível explicação, tá bom? Então, se você quiser aprofundar a terceira parte, como alguns chamam terceiro segredo, e alguns já falam de um quarto segredo escondido, bom, eu não sei de quarto segredo nenhum, o magistério não falou de quarto segredo, então eu não vou entrar em âmbitos que, como teólogo,
eu não tenho acesso a isso e não me parece que haja realmente um fundamento teológico para tal tipo de discurso. Mas bem, respeito outras opiniões. Então você pode ler esse texto, que eu acho que vai ser muito melhor do que se eu ficar aqui repetindo, lendo para vocês o que o magistério já disse sobre essa terceira parte do segredo, ou esse terceiro segredo. Bem, o quinto ponto, o quarto ponto foi esse mistério, que nós podemos chamar dividido em 3 segredos, ou esse segredo dividido em 3 partes. O quinto ponto seria a prática dos 5 primeiros sábados do mês. Atenção, tem gente que vive essa prática um pouco assim pela metade. Acha que é só ir para a missa e pá, comungar ali. Mas não. A prática, ela requer alguns elementos a mais. Ela requer a confissão. Então você tem que se confessar ali na proximidade do primeiro sábado do mês. Ou até no sábado, se conseguir. Comunhão, né? A confissão é para que você esteja, vamos dizer, puro, preparado para que ela seja o mais perfeita possível, essa comunhão. A participação na celebração eucarística com a comunhão, mas ainda se acrescentam a oração do rosário, ou do terço, na verdade, e 15 minutos de contemplação dos mistérios do terço. Você passar 15 minutinhos ali naquele silêncio recolhido, meditando os mistérios do Santo Terço. Veja como é bonito que Nossa Senhora pede essa meditação. Tem gente que reza o terço, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e mal para, só faz recitar o mistério e corre para o outro, né? Mas aqui se mostra justamente a importância da meditação dos mistérios do Santo Terço. Bem, então esses são os 5 pontos principais. Em Pontevedra, Nossa Senhora então vai aprofundar com Lúcia esse tema da prática dos 5 primeiros sábados do mês. Enquanto, como eu já disse, as aparições de 17 vão ser reconhecidas em 1930, Pontevedra e Tui, em 39, serão reconhecidas. Então, Pontevedra vai dizer que Lúcia, Nossa Senhora lá em Pontevedra, vai dizer a Lúcia que ela, em primeiro lugar, deve consolar o seu imaculado coração, o de Maria, que está coroado de espinhos, por causa dos nossos pecados, através dessa prática. Então, lá em Pontevedra, a gente entende que a prática, ela tende ao quê? A consolar também o Imaculado Coração de Maria. Isso é muito bonito. Ou seja, a comunhão reparadora que nos une a Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma reparação ao coração de Jesus, mas a prática na sua inteireza também está orientada a consolar o Imaculado Coração de Maria. O coração de Jesus e o coração de Maria estão unidos, já dizia São João Eudes, por uma aliança de amor a qual nós devemos nos unir. E no fundo essa prática realiza aquilo que São João Eudes pedia. Nós nos unimos ao coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, através dessas práticas reparadoras, através dos 5 primeiros sábados do mês. E ainda ganhamos como bônus, como um grande presente de Deus, o quê? Uma promessa que Nossa Senhora vai estar atenta à nossa salvação. Quem fizer esses 5 primeiros sábados do mês, fizer tudo isso com devoção, com amor, Nossa Senhora vai estar atenta para, na hora da morte dessa pessoa, conduzi-la à salvação. Mas veja que é uma escola. Esses 5 primeiros sábados do mês são como uma escola. Na verdade, quem fizer esses 5 primeiros sábados do mês com amor e devoção, na prática, não para mais. Porque descobrindo o tesouro que é de união com Cristo, de união com Nossa Senhora, você não quer parar mais.
Você vai, é o sexto, é o sétimo, é o oitavo, é a vida toda. E aí você vai justamente abrindo cada vez mais a sua vida e o seu coração para que Nossa Senhora tome conta da tua vida e depois da morte tome conta do teu destino escatológico. Porque se ela tomar conta da tua vida, ela vai te levar para o bom caminho. Tá certo? Bom, nós sabemos que também as aparições de Fátima se concluíram lá no dia 13 de outubro de 17, com um fenômeno que foi visto por milhares de pessoas, né, que foi o famoso milagre do sol. Então, pessoas que criam, pessoas que não criam, homens, mulheres, crianças, adultos, soldados, todo mundo que estava ali olhou e ficou extasiado com aquele milagre, que foi realmente publicado em jornais e noticiado em vários lugares do mundo. Então esse foi um grande sinal que Deus deu como uma espécie de selo, um selo divino que diz: é verdade, tudo que aconteceu aqui, pá, é verdade, né? Evidentemente a igreja depois, como nós já explicamos, com o seu ritmo maternal, prudencial, ela vai também dar o reconhecimento em partes para essas aparições, como nós já explicamos. E vamos ver alguns pontos históricos também ligados a Fátima. Em 31, logo depois do reconhecimento oficial em 30 das aparições de 17, em 31, o episcopado português vai consagrar todo o país, Portugal, ao Imaculado Coração de Maria. Que bonito. E o Papa Pio XII, tendo entrado mais em contato com o conteúdo das aparições de Fátima, já durante a Segunda Guerra Mundial, exatamente nos dias 31 de outubro e 8 de dezembro de 1942, vai consagrar a humanidade ao Imaculado Coração de Maria, pedindo o fim da guerra. O Papa Paulo VI, em 1967, em Fátima, vai fazer a mesma coisa. E o Papa João Paulo II, depois do atentado, no dia 13 de maio de 81, do milagre, como ele veio, como uma espécie de milagre, a bala não ter tirado a sua vida, mas ter tido uma espécie de desvio quase inexplicável fisicamente, cientificamente, que o Papa João Paulo II sempre atribuiu a Fátima, né? A Nossa Senhora de Fátima. Por isso o Papa no ano seguinte, 82, vai estar no dia 13 de maio em Fátima, levando como sinal de gratidão o fragmento daquela bala que foi extraída do seu corpo para colocar na coroa da imagem de Nossa Senhora. Quanto à liturgia, essa consagração do gênero humano à Nossa Senhora de Fátima, ao Imaculado Coração de Maria, vai ser renovada pelo Papa João Paulo II em outras ocasiões, e aí eu remeto a artigos que eu escrevi na revista Cairóis, da Faculdade Católica de Fortaleza, em que eu escrevo sobre a consagração de Nossa Senhora, a importância teológica do magistério do Papa João Paulo II. Na segunda parte do artigo, que foi escrito em duas partes, eu falo de todas, até ofereço os textos de todas essas consagrações que o Papa João Paulo II fez do gênero humano, da humanidade, ao Imaculado Coração de Maria, em várias ocasiões. Mas voltemos aqui para essa visão geral que estamos oferecendo para vocês. Podemos dizer que a festa do Imaculado Coração de Maria foi instituída em 1944, e a data foi o final da oitava da Assunção. A Assunção dia 15 de agosto, a oitava termina dia 22 de agosto. Então, no final da oitava se celebrava, a partir de 44, o Imaculado Coração de Maria. Com a reforma, digamos, do novo missal, em 1970, foi publicado a primeira edição típica do missal
dito de Paulo VI, com a reforma inspirada em algumas orientações do Concílio Vaticano II. E ali, então, se passou essa celebração para uma outra data. Não é mais festa, agora é apenas uma memória facultativa, e acontece no primeiro sábado depois do segundo domingo de Pentecostes. Então tem o domingo de Pentecostes, no outro domingo, hoje é domingo da Trindade, né? E logo depois nós temos, no primeiro sábado, o sábado do Imaculado Coração de Maria. Nós temos uma missa votiva, Imaculado Coração de Maria, no Missal Mariano. E falando de Fátima, também nós temos uma memória facultativa hoje, né? Em Portugal é festa, e no resto do mundo é uma memória facultativa a partir do calendário de 2002. Então já faz parte até dos textos do Missal, que nós ainda estamos esperando essa edição última do novo Missal em língua portuguesa. Continuando, alguns fatos do presente, ou desse tempo mais recente, que ilustram a importância de Fátima, das aparições de Fátima, dos videntes de Fátima, não apenas para Portugal, para aquela época, mas para a igreja, para o mundo, para a nossa realidade de hoje, né? Por exemplo, a irmã Lúcia, ela morreu em 2005, no dia 13 de fevereiro de 2005. E é interessante, né? Bem pertinho da morte do Papa João Paulo II, que foi, desde 81, tão marcado pelas aparições de Fátima, pela mensagem de Fátima, que, de um certo modo, completou o itinerário de vida profundamente mariano, que passa pelo Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort, que passa por aquela devoção de matriz carmelita, ali dos primeiros tempos dos grupos dos Rosários Vivos, né? E também depois que marca, né, toda a existência dele, até o ponto dele ter escolhido como lema, né, do seu episcopado e do seu pontificado, do seu, vamos dizer, papado, pontificado, é o lema Totus Tuus, né? Sabemos toda a relação profunda de Papa São João Paulo II com, né, com Maria, com a Mariologia. Pensemos também na devoção dele à Nossa Senhora, a Virgem de Czestochowa, e como ele se emocionava em todos os santuários marianos por onde ele passava. Mas ela morre apenas 2 meses antes do Papa João Paulo II, que morre no dia 2 de abril, interessante. Ele morre no sábado da 8ª de Páscoa, vésperas do Domingo da Misericórdia, que é uma outra revelação particular que tem um grande influxo sobre a vida do Papa João Paulo II e, de certa forma, também sobre a Igreja Universal a partir do Papa João Paulo II. E que, se nós analisarmos bem, tem uma relação muito interessante que a gente poderia fazer entre o conteúdo dessa revelação particular, a Santa Faustina Kowalska, e também o conteúdo da revelação particular, esse grande fenômeno, aqui lembrando de todas as etapas, das aparições de Fátima. Depois o Papa Bento XVI escolheu, será que foi, vamos dizer assim, uma coincidência, né? Ou foi realmente um tiro certeiro querendo dizer algo com essa data, né? Ele escolheu o dia 13 de maio de 2005, ou seja, 1 mês e 10 dias depois, praticamente, da morte do Papa João Paulo II, como data para anunciar, digamos, o processo de canonização do Papa João Paulo II. Vamos voltar aqui a alguns elementos mais teológicos, né? Quanto à ideia de um coração
o coração de Maria, a devoção, aqui eu não posso repercorrer todas as etapas, mas eu digo só que, como base de toda a espiritualidade ligada ao coração de Maria, nós temos textos de Lucas, onde se diz que Nossa Senhora guardava todas essas coisas no seu coração. São duas passagens bíblicas onde se faz uma menção direta, explícita, não é metafórica, explícita, ao coração de Maria, como lugar de meditação, lugar de sabedoria, lugar de discernimento, lugar de oração. E ao longo dos tempos, né, ao longo da história da teologia, os padres da igreja, autores medievais, monges do século XII, grandes autores se dedicaram de uma forma mais direta ou indireta, comentaram, né, digamos assim, esses textos, né, falando do coração de Maria, o coração puro, um coração santo, um coração imaculado. Então, ao longo, existe toda uma gestação teológica e espiritual de uma reflexão que transborda também numa piedade, de uma piedade que convida a uma reflexão teológica sobre a questão do coração de Maria, né? Agora, o nome Coração Imaculado, ele começa a aparecer no século XII, justamente naquele contexto da teologia monástica, né? Autores como São Bernardo, Guilherme de Saint-Thierry, Euredo de Rivaux, e isso para falar dos cistercienses, mas para falar dos beneditinos, Hildegarda, né, de Bingen, mas também podemos pensar na figura de Ruperto de Deutz e tantos outros, Pedro Venerável, né, amigo de São Bernardo. Então nós temos grandes autores, e nesse ambiente de uma teologia que de um certo modo é profundamente bíblica e continua no estilo dos padres da igreja, uma teologia que nós podemos dizer movida por uma reflexão amorosa, né, uma intelecção amorosa, esse tema volta, vamos dizer, a ser objeto de reflexão como sinal de que era objeto de devoção também, certo? A ideia de um coração imaculado da Virgem, evidentemente, vai se difundir mais fortemente com o dogma da Imaculada Conceição, né? Com Pio IX proclamando esse dogma em 1854, evidentemente o termo imaculado, imaculada, vai se tornar um adjetivo de tudo que se refere a Nossa Senhora, inclusive o seu coração. Então, se havia algum tipo de receio, de pudor no uso dessa expressão coração imaculado, a partir daí não há mais. Quanto à ideia de uma consagração ao coração de Maria, e aqui eu lembro, a gente não deve distinguir Maria e o coração de Maria como duas coisas diferentes, né? Do ponto de vista da antropologia bíblica, o coração significa a sede da personalidade, a sede da pessoa, o mais profundo da pessoa. É uma imagem para dizer a pessoa por inteira. Tá certo? Então, quando eu falo coração imaculado, estou falando, no fundo, a Virgem Maria, na sua inteireza, que é toda imaculada. Tá certo? Então, o coração, ele representa não tanto os sentimentos, como nós hoje usamos essa expressão para nos referirmos a isso, mas no mundo bíblico era a sede das decisões, era o lugar da inteligência e da vontade, né? Era o centro mais profundo da pessoa. E por isso servia muitas vezes de objeto, vamos dizer, de uma imagem para se referir à inteira pessoa. Era o modo de se referir à inteira pessoa, falar do coração da pessoa. Tá bom? Então, biblicamente falando, então a consagração ao coração de Maria, no fundo, é a consagração a Maria, evidentemente, e o coração entra como essa sede mais profunda do ser de Maria, né? Onde, vamos dizer assim, onde se condensa de uma forma todas essas virtudes, toda a santidade, toda a grandeza dessa criatura privilegiada, né, por Deus, em vista de uma missão magnífica, aquela de ser a mãe do Salvador, e que vai colaborar com essa missão de Cristo, cooperando com o seu
a sua ação redentora. Em 1807, nós temos, um livro que reúne fórmulas de indulgências e que é profundamente influenciado nesse aspecto por João Eudes, que é conhecido apóstolo do coração de Jesus, mas que antes de falar do coração de Jesus, ele anunciou, ele refletiu, ele pregou sobre o coração de Maria. Então existe todo esse filão a descobrir, que pode ser descoberto por nós, que é a devoção e uma teologia sobre o coração de Maria em São João Eudes. E esses escritos dele, esse apostolado dele, essa reflexão teológica dele, que faz parte dessa École Française de Spiritualité, que inclui também São Luís Maria Grignon de Montfort, e o grande nome é, sem dúvida, o cardeal Berulle. Ele vai, então, influenciar esse formulário, e o formulário vai conter essa ideia de consagrar o coração de Maria. Para São João Eudes, nós devemos nos consagrar ao coração de Maria, e, fazendo aliança com o coração de Maria, nós podemos então nos unir ao coração de Jesus de modo mais perfeito. Porque a via de Maria é sempre a via mais perfeita, mais santa, para entrarmos em comunhão com Jesus. A consagração de Pio XII, em 1942, naquelas datas que nós já demos para vocês, 31 de outubro e 8 de dezembro, do gênero humano ao coração imaculado de Maria, aquele gesto, vamos dizer, do Sumo Pontífice vai despertar um interesse muito grande diante dessa consagração. Então muita gente vai começar pessoalmente, familiarmente, dioceses, paróquias, a se consagrar ao Imaculado Coração de Maria. Então, essa é a primeira ideia, Então, essa ideia da consagração ao Imaculado Coração de Maria, eu espero ter conseguido aqui, com poucas palavras, explicar. Agora, vamos falar um pouquinho dos 5 primeiros sábados do mês. E aí eu quero fazer referência, um pouco de propaganda, para quem quiser aprofundar esse tema de Fátima, a nossa revista católica da Faculdade Católica de Belém, ao seu exemplar do ano 2, 2018, todo dedicado à Mariologia. Então recordo que nós tivemos 2 conferências em 2017 com o professor alemão Manfred Hauck, presidente da Associação Alemã de Mariologia, e a professora Carla Spanier, que leciona Mariologia na Universidade Pontifícia da Santa Cruz, em Roma. Os 2 falaram sobre Fátima, o professor Hauck, Fátima e João Paulo II, e a professora Spanier falou sobre o Imaculado Coração de Maria, como um caminho de santificação para todos nós, mas no âmbito Mariologia e Espiritualidade. Então, quanto aos 5 primeiros sábados do mês, eu estou pegando aqui a página 151 do artigo do professor, e para citar um parágrafo de um desses manuscritos da irmã Lúcia, falando lá sobre naquele período de Pontevedra. Então vou ler aqui. Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões.